Vozes negras na literatura brasileira representam o resgate de uma história de silenciamento e a afirmação de um legado cultural potente. Por décadas, a produção intelectual de autores e autoras negras foi marginalizada ou ignorada pelos cânones literários. Contudo, nomes como Machado de Assis, Lima Barreto e Cruz e Souza lançaram as bases para uma escrita que, mesmo em épocas de forte opressão, desafiava a hegemonia branca. Mais recentemente, o protagonismo de escritoras como Maria Firmina dos Reis e Carolina Maria de Jesus, precursoras em dar voz aos marginalizados, é fundamental. O tema Vozes Negras celebra, portanto, a literatura de resistência, denúncia e profunda humanidade que busca reescrever a história do país e buscar uma nova perspectiva sobre a temática. Maria Firmina dos Reis. Nascida no Maranhão, de 1822 a 1917, foi a primeira romancista brasileira e uma das primeiras intelectuais negras do país. Trabalhou como professora. Obra. Seu romance Úrsula 1859 é considerado a obra precursora da temática abolicionista na literatura brasileira, dando voz e humanidade às pessoas escravizadas. Carolina Maria de Jesus. Mineira de 1914 a 1977, que viveu grande parte da vida na favela do Canindé em São Paulo, como catadora de papel teve pouca educação formal, mas usou a escrita como instrumento de denúncia e sobrevivência. Obra. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, 1960, é um marco da literatura memorialista e de denúncia social, no qual relata a miséria, a fome e o cotidiano da favela sob a perspectiva de uma mulher negra. Conceição Evaristo. Nascida em Belo Horizonte, 1946, trabalhou como empregada doméstica na juventude, formando-se em letras e tornando-se mestra e doutora. É uma ativista reconhecida. Obra. Criadora do conceito de escrevivência escrita que nasce da vivência e da experiência coletiva, sua obra, como Ponce a Vicêncio e Olhos d'Água, é marcada pelo lirismo, pela condição da mulher negra, questões étnicas e de gênero. Ruth Guimarães. Nascida em Cachoeira Paulista, SP, de 1920 a 2014, foi uma das primeiras escritoras negras a ter sua obra valorizada no Brasil e a ser eleita para a Academia Paulista de Letras, em 2008. Obra. Seu romance mais famoso é Água Funda 1946, caracterizado por elementos folclóricos, regionalismo e traços de realismo fantástico, valorizando a cultura do Vale do Paraíba e a oralidade caipira. Lubi Prates. Poeta, tradutora, editora e curadora de literatura, nascida em São Paulo, 1986. É doutora em psicologia e dedica-se a ações que combatem a invisibilidade de negros e mulheres. Obra. Sua poesia é contemporânea e focada em questões estéticas e sociais. Seu livro mais aclamado é Um Corpo Negro 2018, finalista de importantes prêmios literários. Ana Maria Gonçalves. Nascida em Minas Gerais, 1970, publicitária que se dedicou integralmente à literatura após viajar para a Bahia. Foi a primeira mulher negra a se tornar imortal da Academia Brasileira de Letras, ABL. Obra. Consagrada pelo romance Um Defeito de Cor 2006, que reconta a história do Brasil a partir da diáspora africana e da escravidão, sob a perspectiva de uma africana traficada. Machado de Assis. Nasceu no Rio de Janeiro, de 1839 a 1908, de origem humilde. Foi tipógrafo e funcionário público, e fundou a Academia Brasileira de Letras, ABL. É o maior nome da literatura brasileira. Obra. Suas obras realistas, como Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro, são marcadas pela ironia, pessimismo, objetividade e profunda análise psicológica da elite burguesa carioca com forte crítica social. Cruz e Souza. Nascido em Santa Catarina, de 1861 a 1898, filho de escravos alforriados. Sofreu forte preconceito racial e lutou contra a escravidão e o racismo. Faleceu jovem vítima de tuberculose. Obra. É o principal nome do simbolismo no Brasil. Sua obra é marcada por profundidade filosófica, angústia metafísica, sinestesia, musicalidade e obsessão pela cor branca, simbolizando pureza ou morte, além de temática social. Lima Barreto. Nascido no Rio de Janeiro de 1881 a 1922, descendente de escravos, sentiu o preconceito racial e a exclusão social. Foi funcionário público e jornalista. Obra. Escritor do pré-modernismo, com obras de cunho realista e nacionalista.
Fez uma crítica ácida à mentalidade burguesa e à sociedade carioca da Primeira República, abordando o racismo e a marginalização, como em Triste Fim de Policarpo Quaresma. Solano Trindade. Poeta, folclorista, pintor, ator e militante do movimento negro, nascido em Recife, de 1904 a 1974. Fundou do Teatro Popular Brasileiro, TPB, obra, considerado o grande criador da poesia assumidamente negra no Brasil. Sua obra, Cantares do Meu Povo, difunde a cultura afro-brasileira e a luta por justiça social. Jefferson Tenório. Nascido no Rio de Janeiro, 1977, mudou-se para Porto Alegre e transformou a revolta contra a desigualdade e a discriminação racial em material literário. É professor e doutor em teoria literária. Obra, seu romance O Avesso da Pele 2020 vencedor do Prêmio Jabuti, aborda a violência do racismo estrutural e o trauma da morte de um professor negro, com uma narrativa sensível e contundente. Itamar Vieira Júnior. Escritor baiano, 1979, geógrafo e servidor público do INCRA, atuando em questões de reforma agrária e povos quilombolas, o que influencia profundamente sua escrita. Obra, autor do aclamado romance Torto Arado 2019, que explora a vida de mulheres negras em comunidades rurais do sertão da Bahia, tratando de temas como a luta pela terra, as injustiças sociais, a religiosidade e as heranças da escravidão. A literatura das vozes negras não é apenas um nicho temático, mas sim um movimento de transformação e reparação histórica que enriquece a identidade nacional. Autores contemporâneos como Itamar Vieira Júnior, Jefferson Tenório e Lubi Prates continuam a expandir as fronteiras da ficção, do conto e da poesia, mantendo um olhar crítico sobre as estruturas sociais, o racismo e a desigualdade. Ao dar visibilidade a essas obras, a sociedade brasileira reconhece a diversidade de sua formação e a urgência de uma perspectiva antirracista. As vozes negras são, em última análise, a consciência crítica da nação e o futuro plural da nossa literatura.